Toda pessoa tem uma história. Algumas emocionam, outras inspiram. E hoje nós vamos conhecer uma delas. Olá, seja muito bem-vindo ao Conecta Verdade Podcast. Eu sou Andréia Lima e é uma alegria receber você para mais um episódio desse espaço criado para contar histórias que inspiram, compartilhar experiências e mostrar que cada pessoa tem uma trajetória única para dividir com o mundo. E hoje o nosso convidado é Fabrício Loyola, policial rodoviário federal e ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Ao longo de sua carreira, construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a segurança pública, pela dedicação ao serviço público, prestado à sociedade e pela liderança em importantes missões da PRF. Atualmente, ele está afastado de suas funções, por ser pré-candidato a deputado federal. É uma grande satisfação receber o Fabrício para uma conversa sobre sua trajetória profissional e os desafios da segurança pública, sua visão sobre o Brasil e os motivos que o levaram para colocar o nome dele à disposição da população. Fabrício, seja muito bem-vindo ao Conecta Verdade Podcast. Muito obrigado, é uma grande honra de estar aqui, Andréia. Fabrício, para começar, eu vou te fazer uma pergunta. Quem é Fabrício Loyola? Fabrício Loyola, filho de José e de Maria, marido da Mônia, pai da Mariana. Fui criado em comunidade, ali em Teresina. Ia muito da Macaúba para a Vila da Paz jogar bola. E me considero um cidadão comum na política. Eu tento ser o servidor público que eu queria que me atendesse. E eu tento ser hoje o pré-candidato que eu gostaria de ver trabalhando. Então, quem é o Fabrício Loyola? Um cidadão comum, um pai de família, um trabalhador e mais um que sonha com um Brasil melhor. Fabrício, você é muito conhecido por ser policial rodoviário federal e por ter sido superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no Piauí, fez um trabalho magnífico aqui no nosso Piauí. Eu gostaria de conhecer você por trás da farda. Quem é Fabrício Loyola por trás da farda da Polícia Rodoviária Federal? Eu sou um menino sonhador, né? Tudo que eu sempre fiz, aquela minha dedicação no trabalho, tem relação com o meu perfil fora do trabalho, e a tua pergunta é muito feliz, né? Eu sou muito dedicado à minha filha, né? Ela é uma grande inspiração. Quando eu olho para ela, linda. Eu olho para todas as crianças, obrigado. Eu penso no futuro do país. Eu sou uma pessoa que gosta de chegar em casa e ficar na mesa uma mesinha de pedra que eu tenho no quintal, pequenininha, tomando um café, olhando minhas cachorras. Eu tenho duas cachorrinhas, a Lisa e a Zara. Eu gosto às vezes de assar uma carne em casa quieto, de assistir um jogo de futebol, como a gente estava conversando aqui antes. Eu fui visitar amigos de infância para um jogo de futebol em uma quadra. Joga bem, hein? Olha aí, tá vendo aí, gente? Ó, joga um futebol daqueles. A seleção deveria ter contratado. Eu acho que eu poderia ter ajudado bastante o Brasil Poderia na Copa. Ter ajudado o Brasil na Copa, talvez. Poderia até ser que a gente tivesse chegado lá. Os meninos lá na quadra estavam dizendo que não podiam bater em mim e marcar duro porque seria desacato, né? Eu disse, calma, pode jogar. Mas gosto de esporte, né? Sempre estou praticando corrida, musculação, estou brincando com o pessoal, especialmente os esportes coletivos. Gosto muito de leitura, conhecimento, sou muito curioso. Ainda fui criado, eu sou aquela pessoa criada à moda antiga ainda. Sim. Eu ainda peço bênção para os mais velhos, para minha mãe. Eu ainda dou satisfação aos idosos quando eu chego no local. E olha só, eu tenho 43 anos, mais de 20 anos de polícia. Quando eu chego no local, eu obedeço os idosos. Então, de fato, eu me considero uma pessoa comum, uma pessoa que eu me incomodo que as pessoas que têm vida pública não andam nos lugares comuns. Não andam num restaurante, você não vê essas pessoas no restaurante, num espetinho na esquina, você não vê jogando futebol, você não vê fazendo um curso, vai lá fazer conhecimento. Então, o resumo de mim hoje por trás da farda: um pai de família, pai da Mariana, o filho do José e da Maria, o sobrinho que pede a bênção, o neto que pede a bênção, o cara que chega no mercadinho para tomar um suco, um refrigerante,
comer uma coxinha, adoro coxinha de interior, que vem mais temperada que as nossas. Então, o Fabrício, por trás de tudo isso, é uma pessoa comum, né? Quando eu estava como superintendente da PRF, todo dia a nossa copeira, a dona Hilda, brigava comigo. Ela queria saber se eu tinha tomado café, se eu tinha comido, que horas eu ia almoçar. Eu digo, agora pronto, eu obedeço minha mãe, eu obedeço minha filha, eu obedeço minha esposa, chega aqui, dona Hilda briga comigo. Ela só ria demais. Eita, Fabrício. Então, um cidadão comum que está sonhando com um Brasil melhor e que decidiu enfrentar. Eu decidi enfrentar. A gente não pode abrir mão da participação nos debates. Não é a politicalha, é o debate sobre o Brasil. O cidadão comum tem que participar. Quando alguém vem na rede social me cobrar de alguma coisa, eu sempre respondo à pessoa e a minha última frase geralmente é: continue vigilante. É uma pessoa que está observando a minha vida como gestor público. Então, quando ela vem me cobrar alguma coisa, eu não posso tolher aquela pessoa. Eu não aguento crítica, pois então saia da vida pública. Justamente. O cidadão está cansado. Nós temos 500 anos de atraso no Brasil. E às vezes eu questiono algumas coisas que estão postas e tem gente que pensa que é indireta. Não é. O universo é gigantesco para você se considerar o centro do universo. Justamente. Nenhum de nós é o centro do universo. Há 500 anos de atraso no serviço público no Brasil. Há 500 anos de insatisfação da sociedade com os governos, e a gente tem que questionar. Eu me dediquei bastante quando eu estive comandando a PRF, cheguei a trabalhar 16 horas por dia, né? Eu me dedico muito ao meu trabalho, mas quando o cidadão reclama eu acho bom, é um cidadão que está vigilante. Se o cidadão deixar de ser vigilante, o Brasil termina de se acabar. Fabrício, mudando um pouco o assunto, eu queria te perguntar, como foi a sua infância? E o que a sua família, quais os valores que a sua família transmitiu para você? Eu fui criado num sistema ainda bem antigo, né? bem brutal. Meu pai saía para trabalhar, minha mãe cuidava da gente. E ali na Macaúba era um bairro normal, né, de Teresina. Tinha um terreno na frente da minha casa, que tinha uma família, tinha várias famílias nesse terreno, esse terreno não tinha muro. Então a gente jogava futebol na areia, a gente jogava futebol no calçamento, o dedão do meu pé é cheio de marca, que de vez em quando eu perdia um pedaço dele jogando futebol no calçamento, o gol eram 2 chinelos que a gente colocava, eu andava de bicicleta na chuva, ia para casa dos meus tios, algumas danações eu pulava o muro. Eita. Quando minha mãe me trancava, eu pulava o muro para jogar bola. Ele era um aluvido, esse menino. Eu adorava meus amigos, então a mamãe me trancava, aí eu tinha um batentezinho no muro, aí eu pulava para ir jogar bola lá na frente. Mas ela sabia onde eu estava e eu tive uma infância muito, muito gostosa, né? Eu tinha meus primos, meus tios, eu fui muito cuidado pelos meus tios, pelos meus primos, uma infância comum. Eu ainda sou da época que a gente... Hoje tem quadra de esporte para todo lado. Verdade. A gente limpava os terrenos para jogar bola, catava as pedras, botava a travinha. A gente arrumava as enxadas, né, para capinar o terreno, para tirar todo o mato. E aí ficava aquelas pedrinhas assim que arrebenta o pé da gente. A gente catava pedra por pedra para fazer um campinho de terra batida para jogar bola. Andava de bicicleta. Eu frequentava as atividades da família. Estudava, pegava a pressão da mamãe e do papai, pegava as carreiras. Mas eu te falo, nesta época, na nossa época, foram criados grandes homens e grandes mulheres, com certeza. Isso, eu agradeço muito a Deus por tudo que eu passei. Como eu fui criado em comunidade, eu perdi alguns amigos para o crime, tanto porque foram presos, como porque foram assassinados, morreram. Então alguns amigos meus de infância não estão mais comigo hoje, né? E eu digo muito, não é que eu seja melhor que essas pessoas, talvez eu tenha tido mais oportunidade um pouquinho que elas, talvez eu tenha tido um pouco mais de luz, alguns contextos me fizeram não seguir outro caminho.
E eu trago a sensibilidade disso na gestão da segurança pública. A segurança pública não se confunde com prisão. Essa minha sensibilidade de onde eu fui criado me traz uma visão de segurança pública que envolve um ecossistema. Eu defendo um ecossistema de segurança pública. O que é isso? É como se fosse um universo, um mundo que envolve a segurança pública, que tem a polícia, mas tem também os pais, a gente precisa estar do lado dos pais, tem a formação do jovem, tem os professores, a gente precisa valorizar os professores, porque eles estão ali, eles estão formando opinião, a gente precisa melhorar o salário dos professores, Sim. capacitar eles em relação à percepção da violência. E eu acho muito cruel quando a gente confunde segurança pública com amassar o pobre. Isso aí é algo terrível. Pois é, porque eu tive dentro de comunidade, eu vi o que as famílias sofrem. Às vezes tem uma pessoa ali que se envolveu com crime, com a droga, mas aquela pessoa não representa o sentimento de toda a família. De toda a família, isso aí é que eu falo. Às vezes tem alguém dentro da família que entra para o crime, mas o restante da família não é como aquela pessoa. Eu vivi isso. Eu vivi isso porque eu vi muito isso. Eu não posso falar o nome, mas tem uma família que eu era amigo, que eram vizinhos, que uma pessoa entrou para o crime, foi preso, enfim, mas dentro daquela casa se formou um oficial da Polícia Militar, se formou uma pedagoga, se formou uma enfermeira, e são pessoas de bem e que sofreram muito com esse indivíduo que entrou para o mundo do crime. Pois é, e a gente ressalva falar que muitas vezes a pessoa da família sofre preconceito de outras pessoas, porque tem uma pessoa da família no crime, as pessoas julgam como se aquela pessoa também fosse dessa. Exatamente. Então, a minha visão de segurança pública, eu tento ter uma visão mais ampla. Essa família ela tem que ser respeitada. O cara que está cometendo crime tem que ser preso e punido. E a gente precisa incomodar os grandes atores do crime. Né? A gente precisa prender o grande, como foi na nossa gestão aqui. A gente direcionou muito para um investimento em tecnologia, câmeras de monitoramento, e de repente caiu 1,5 toneladas de droga em Picos de uma vez, caiu meia tonelada de cocaína em Piripiri de uma vez. É um prejuízo muito grande para o tráfico de drogas. E aí eu desestruturo aquela organização criminosa grande para que não chegue no pequeno. Na minha infância eu joguei futebol ali na Vila da Paz. Eu posso usar a expressão, na minha época ali tudo era mato. e ali eu vi algumas famílias sofrerem muito. Ainda hoje tem, né? A gente estava comentando sobre o vídeo que eu fui jogar futebol, é uma quadra ali do lado. Foi lá na Vila da Paz. Ali ainda é 3 andares, é no limite para a Vila da Paz, na escola, uma escola chamada Anchieta. Eu tenho uns parentes que moram lá na Pois Vila ali da foi Paz. na escola Anchieta, perto da Gil Martins. Hoje a quadra está coberta, está mais estruturada, mas na época era só a quadra e tinha um espaço ao lado livre. E a gente fazia festa junina lá, a gente ia para as brincadeiras, tinha um futebol, tinha campeonato de futebol, a gente trocava um bocado de porrada jogando bola. E depois Fabrício, estava todo mundo amigo. Quando você era jovem, na sua juventude, você imaginou que iria seguir a carreira policial? Não, eu não imaginei que um dia eu seria policial. Como que eu fiz o concurso da PRF, né? Como que eu cheguei? O meu pai tinha uma vida que ele trabalhava muito, ela era até confortável dentro de alguns limites, e de repente ele quebrou financeiramente. E quando ele quebrou financeiramente, eu fiquei com muita vontade de ajudar minha família. Eu não sentia falta de dinheiro, mas eu achava ruim ver minha família precisando de algumas coisas. E minha mãe tinha um restinho de dinheiro ainda. E eu pedi para ela pagar um cursinho para mim. E ela pagou um cursinho para mim, um cursinho que funcionava ali na Frei Serafim. E quando eu ia para as aulas não tinha. O dono do cursinho enganou a gente, enrolou. Nossa. E às vezes eu não tinha como voltar para casa. Naquela época não tinha celular nem tablet, e se tivesse não teria dinheiro para ter. Eu ficava com as anotações, estudando lá pelo centro, para esperar uma carona,
E algumas vezes eu voltei caminhando a pé da Frei Serafim lá para Macaúba, longe. Meu Deus. Então ali na Frei Serafim, quem conhece ali na igreja de São Benedito, várias vezes eu fiquei naqueles bancos ali estudando com minhas anotações. Eu me lembro, tem a banca do Joel, o finado Joel, né, lá em Teresina, lá no centro. Uma vez ele me viu juntando dinheiro para comprar uma apostila. E ele me chamou e me deu uma apostila para eu estudar. Nossa, isso aí é tão... Isso aí é muito... Como que eu te falo, é muito rica uma história assim. Eu também tenho uma história um pouco parecida. Tenho um amigo que é policial rodoviário federal, o Antônio Moraes, do Rio Grande do Sul. E ele também, quando eu comecei a estudar, que eu também estudo para concurso. Sim. e eu comecei a estudar para PRF. E ele foi quem me deu todo o material que eu preciso para estudar. Muito importante. Muito importante. E essas coisas que acontecem na vida da gente fica marcado para sempre, como marcou para você. Eu sei que isso aí você não vai esquecer nunca. Nunca. Assim como eu, se um dia eu conseguir chegar, eu vou contar também a minha história e eu vou lembrar do Antônio Moraes. Você vai chegar, né? Eu vou chegar. Não tira o si, né? Você vai chegar. Vou chegar. Vai chegar. E eu não esperava passar, porque foram muitas dificuldades. O dono do cursinho me ameaçou, porque eu tentei reaver o dinheiro no Ministério Público, e ele disse que eu era um menino e ele ia me matar. Mas Deus abençoou os bons corações. Eu fui aprovado, passei no concurso, e eu tive uma experiência que é aquele ditado: o mundo não gira, ele capota. Eu tive, quando eu comandava a região metropolitana de Teresina, eu estava chefiando uma operação em um determinado município, quando eu vi esse professor que me tomou meu dinheiro e me ameaçou de morte, ser abordado todo errado, quebrado financeiramente. O dinheiro ilícito que você tira das pessoas de bem, ele não rende. Não rende. E ele olhou no meu olho e veio me cumprimentar. Eu olhei no olho dele, ele disse: meu aluno foi querer me abraçar. Eu não abracei, eu sou um ser humano. Eu o cumprimentei e saí. Também não o tratei mal. Como servidor público, eu tenho o dever de ser imparcial. Mas eu tive essa experiência de ver uma pessoa que um dia me roubou, quebrada, olhando para mim em uma posição de destaque e de comando. A vida cobra, Fabrício. A gente sempre pode se reconstruir. As pessoas que estão ouvindo isso aqui, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando se você acha que um sonho é difícil, acredite, você pode se reconstruir. Olha o que eu passei. O cara tomou o restinho de dinheiro que minha família tinha, me ameaçou de morte, e alguns anos depois eu estava comandando a PRF na região metropolitana, quando o abordei em uma situação difícil. O mundo gira. O mundo gira e a vida cobra. A vida cobra. E eu digo, sempre há tempo para se reconstruir, porque Deus abençoa os bons corações. Com certeza, Fabrício, com certeza. E o que assim te motivou, Fabrício, a escolher a PRF, a Polícia Rodoviária Federal? Na verdade, foi essa questão, né, da sua família. Foi. Como foi quando você fez o curso de formação? Fabrício, fala pra gente aqui como que é. Fala pra mim, que eu quero saber. Como foi o curso de formação da Polícia Rodoviária Federal? O curso de formação foi muito novo. Né? Assim, você foi muito novo para o curso de formação. Eu tenho uma curiosidade, agora eu vou fugir totalmente do roteiro aqui. A curiosidade para as pessoas que estão aí, que estudam para a PRF. Vamos perguntar, vamos ser curiosos. Eu vou perguntar aqui para eles, gente, sobre... Fabrício, eu sei que tem um custo muito grande, né? O curso de formação. É assim, o curso de formação... eu cheguei muito jovem, sem experiência de vida. Aí quando eu olhei, tinha muita gente mais velha que eu, muita gente experiente. E primeiro eu me assustei, né? Porque na primeira semana, nesses cursos que tem, curso de formação, hoje está mais limitado, mas tinha a semana 0, que é a chamada semana mais difícil, que é para ver se o cara aguenta, que é para aquele teste emocional. Você vai ser policial, você não pode ficar de mimimi, não. O seu emocional tem que ser testado, e se você não aguentar, você realmente tem que ser afastado.
Porque senão, quando você for ser policial, você vai cometer excessos contra o cidadão. Então você precisa ser testado. Então, essa primeira semana zero, quando eu cheguei lá, que eu vi aquela confusão toda, me assustou. Aí eu olhei, só que assim, eu precisava do dinheiro. Eu precisava do emprego. Foi um dos motivos. Foi o motivo. Eu não tinha, em muitos momentos da minha vida, eu não tinha opção de ser fraco. Às vezes a vida não dá essa opção pra gente de ser fraco. Eu não tinha opção de chorar. Eu já tive isso e talvez eu até tenha isso todos os dias na minha vida. A vida não me dá essa opção. Eu não tinha opção. Eu olhei assim, eu ficava, meu Deus. Aí eu já pensava na coisa. Eu não vou morrer nisso aqui, não, eu vou encarar. E eu encarei. Fiz várias loucuras. E eu me lembro, meu primeiro contato com a Ordem Unida, né? Lá tinham vários ex-militares, pessoas experientes, eu um dos mais jovens. Eu errei várias vezes. Eu errava, mandava um pro lado, eu ia pro outro. Oh, Jesus! Eu não sabia de nada, então era tudo muito novo. Eu me lembro que uma vez mandaram virar para um lado e eu sozinho virei para o outro. E aí o instrutor, um coronel do exército, muito experiente, cara bacana, aí ele mandou todo mundo parar, não deixou eu corrigir. Aí ele veio e ficou de frente para mim, o nariz com o nariz aqui. Disse, ainda bem que só o senhor acertou, aluno. E eu aqui. Só que nesse dia eu já estava decidido aí. Então eu estava com vontade de sorrir, eu estava com minha mente abençoada. Só que eu sabia que ele estava me dando um esporro ali. Mas é interessante quando você se entrega. E nisso eu fui evoluindo ao longo do curso. E quando os instrutores perceberam que eles podiam dar pressão nos outros, mas em mim, se desse pressão, eu ia estar ali do mesmo jeito, não adiantava. Então o curso de formação é muito legal, você tem aulas de doutrina, né, de matéria de doutrina, depois parte para a parte operacional. Então a parte operacional é bem pesada, porque você tem que testar os ambientes, situações de combate, dirigir a viatura, né, que a gente chama de condução operacional. A gente dá muito tiro, né, efetua muito disparo, com vários tipos de arma de fogo, você aprende abordagem, você aprende a usar os equipamentos, você faz amigos que você leva para a vida toda. Então eu fui aprendendo muito, mas no início eu cheguei sem saber de nada. Eu fiz várias coisas erradas. Olha aí, gente, ele falando do meu sonho. Que coisa top. Hoje eu estou aqui fazendo um podcast com o Fabrício Loyola, o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, e eu estou conversando aqui com ele sobre o meu sonho. Já pensou um negócio bom desses? E André, as pessoas pensam que, assim, olha assim para a minha trajetória, graças a Deus, eu sei que as pessoas se orgulham da minha trajetória profissional. Eu mesmo, Fabrício, te interrompendo, sou uma admiradora. Obrigado. Desde que eu comecei a te acompanhar, eu sou uma grande admiradora da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Inclusive tenho o sonho de chegar lá. Vai chegar. E sou admiradora sua. Obrigado. Te acompanho desde que eu comecei a te acompanhar, né, como superintendente, que eu admiro o seu trabalho. Muito obrigado, mas assim, a vida não é perfeita e a gente precisa se entregar para os erros, né? Assim. Para a gente aprender. Então, eu não tenho vergonha de dizer, eu errei várias vezes, né? E o curso de formação era muito engraçado, porque eu ficava perdido, eu olhava para aquilo, tudo novo, e eu tentava aprender e às vezes eu não conseguia, eu olhava assim, poxa, eu vi os outros, eu achava que os outros eram melhores que eu. Né? Então era bem legal. Então é interessante, né? Você faz atividade física, você estuda a lei, você dirige as viaturas, é tudo dentro de um contexto de muita segurança, a polícia é muito organizada. Hoje o nosso curso de formação é feito dentro de uma universidade da PRF, então é bem legal. Eu digo muito que eu gosto de usar essa expressão se reconstruir, porque as pessoas têm dificuldade de lidar com a derrota. Todo dia a gente é derrotado e é normal. Quando a gente acorda atrasado, quando a gente falta um compromisso, quando a gente briga com um amigo, quando tem um desentendimento amoroso. Adolescente sofre muito com desentendimento amoroso, pensa que vai morrer, então. Mas todos os dias a gente sofre uma pequena derrota. Eu digo muito que o segredo da vida é aprender a conviver com as derrotas. Em 2016 eu fiz um trabalho que chamou muita atenção.
E em 2017 eu cheguei a assessorar a Presidência da República. Eu fui da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E nesse meio eu tive um acidente jogando futebol. Minha perna enganchou na grama e no meio da canela fez 90 graus. Eu quebrei a tíbia integral e minha fíbula meio que esfarelou. E eu tive que sair de tudo. Porque eu tive lesão óssea, lesão muscular e lesão vascular. Nossa. Foi muito grave. E eu me lembro que eu já estava alguns dias me recuperando e eu decidi, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou trabalhar, eu não vou perder tudo. Eu estava na cama, na casa da minha mãe, peguei o notebook, forcei, eu tinha ficado deitado o tempo todo, sentei aqui na cama, eu vou trabalhar, quando eu botei o notebook aqui na perna para trabalhar. Foi a única vez na vida que eu chorei de dor. Nossa, Fabrício. Muita dor. Aí desceu lágrima aqui dos 2 olhos. Nesse momento, eu coloquei o notebook de lado, deitei na cama, fechei meus olhos e disse: Deus, eu estou derrotado. Eu aceito a minha derrota e eu vou vivê-la. Eu decidi viver a minha derrota naquele momento. Eu saí de tudo para recuperar a minha saúde. E só que o pior estava por vir. Algumas pessoas que tinham inveja do trabalho passaram a me atacar muito, porque eu perdi fama, perdi poder, eu perdi influência, eu perdi espaço, eu fui muito perseguido. Mas eu foquei na minha recuperação da minha saúde, foi a primeira coisa. Recuperei minha saúde e quando eu fui voltar ao trabalho, eu decidi que eu só voltaria ao Piauí quando eu tivesse força suficiente para me proteger. E o que eu fiz? Eu passei a estudar e aprender a fazer o que ninguém queria. Licitações complexas, processos difíceis, crise, tudo que ninguém queria trabalhar, eu decidi aprender. Por quê? Porque até quem não gostasse de mim ia depender do meu conhecimento. Porque as pessoas te roubam tudo, mas nunca vão tomar o teu conhecimento. O conhecimento é algo que ninguém te rouba. E aí eu transitei nesse mundo e voltei ao Piauí como superintendente, comandando todo mundo que um dia me perseguiu. Eu não me vinguei de ninguém. Eu apenas fiz o melhor pela sociedade. Que bom, Fabrício. Que história maravilhosa, gente. História incrível e inspiradora. Fabrício, durante toda a sua trajetória na PRF, do início até hoje, teve alguma ocorrência que te marcou? Que mais te marcou? A ocorrência que mais te marcou? Olha, várias. Né? Tem várias ocorrências. Eu trabalhei na fronteira com a Guiana, na fronteira com a Venezuela, trabalhei em reserva indígena, trabalhei no Brasil todo. Nossa. Trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em todo o Piauí, comandei Piripiri, comandei Teresina. Eu digo que as pessoas, elas veem polícia como cena de filme. Não é. Eu já fui do núcleo de operações especiais, o pessoal chama de caveira, né? Uhum. Mas eu vejo que o principal trabalho do policial é proteger vidas, é preservar vidas. Então, o que me marcou foi o resultado de uma ação conjunta nossa, da PRF, em 2025, quando a gente conseguiu reduzir a mortalidade. Depois de vários anos aumentando a mortalidade, foi um trabalho com muita estratégia. Né? É muito importante que você preserve vidas. Sobre fatos operacionais, lá tem inúmeros, várias prisões, né? Teve um que aconteceu agora, eu como superintendente, eu voltando com um policial bem mais novinho que eu, né, na viatura, e a gente conseguiu prender lá na região de Angical um faccionado que tinha acabado de roubar a moto de uma mulher que vendia espetinho. Nossa. E a gente identificou, houve uma pequena perseguição ali, conseguimos abordar. Ele resistiu, eu consegui imobilizar e prender ele junto com o colega. E a gente conseguiu devolver a moto para essa mulher que vende espetinho. E aí me marcou essa ocorrência, porque o policial mais novinho disse: meu Deus, eu estou prendendo uma pessoa com um superintendente. Eu disse: cara, mas eu sou um superintendente, um policial como você.
né? Então eu vi a empolgação, né, que a liderança transmite. Então a gente, eu tenho vários fatos ao longo da minha carreira. Também teve a Operação Tigres, que aconteceu há muito tempo, ali depois de Taueira. Nós fizemos uma apreensão junto com a Polícia Militar de mais de 100 mil pés de maconha. Era muito difícil entrar lá, foi pelo meio da mata. A gente foi em operação de guerra mesmo, né? PRF, Polícia Militar. Chegou lá, eles tinham abandonado o acampamento deles, eles tinham suprimento para passar 3 meses na mata, tinha arma, tinha tudo. E a gente conseguiu desmontar, né, esse grupo criminoso e destruir essa plantação. Eram 100 mil pés de maconha, na época a maior plantação de maconha da história do Piauí. Era na região, depois de Taueira, de Barra do Lance, né, ali no sul do Piauí. Floriano e Taueira, Barra do Lance. Então, foi uma operação bem marcante também. Outra coisa que me marca foi algo que eu acreditei na minha gestão, que é o investimento em tecnologia, né? Que investir em policiamento não é barato para o poder público. Então você tem que dar capacidade para o policial. E quando a gente investe em tecnologia, a gente enche ele de informação. Isso fez com que a gente batesse recorde de apreensão de droga, batesse recorde de apreensão de carro roubado, de moto roubada. Então tem vários fatos da nossa gestão que me enchem de orgulho, né? Além disso, a arrecadação de bolsas de sangue em Picos. O Hemop de Picos estava vazio quando eu fui procurado, e pediram ajuda. A gente usou a marca da PRF para atrair as pessoas, e em um mês nós arrecadamos 700 bolsas de sangue. Pois é, eu acompanhei. Então foi algo muito lindo. Foi, né? muito lindo. A questão também da arrecadação de leite para as crianças. A arrecadação de leite foi interessante, que no primeiro ano, eu me lembro, no ano anterior, na minha gestão tinha sido 600 quilos. Aí no meu primeiro ano de gestão a gente já conseguiu aumentar para 1,7 tonelada. E na que eu pude participar dela completa, nós divulgamos 8,3, mas as pessoas continuaram doando, foram 9 toneladas de leite em pó para as crianças em tratamento contra o câncer infantil. Qual a importância disso? O leite em pó é o item mais caro da cesta básica da família que tem uma criança em tratamento contra o câncer infantil. O Piauí precisa de 1 tonelada de leite em pó por mês. E a gente arrecadou 9 meses de leite em pó para eles, né? E quando a gente foi entregar lá na Rede Menina de Combate ao Câncer, eles choraram, se emocionaram, porque ia sobrar dinheiro para outras coisas. Além disso, quando a gente arrecada, um mecanismo que eu adotei foi que a gente não distribui. Para evitar desvios, evitar confusão, você traz um terceiro ator que ele vai te fiscalizar. Então a gente decidiu trazer a rede feminina de combate ao câncer. A rede feminina, inclusive eu fiz um trabalho para a rede feminina há pouco tempo. Eu fiz um trabalho para o Instituto Alok, na verdade. Uhum. Ele fez umas doações lá para a rede feminina e eu fiz uma matéria. Inclusive mandar um abraço para o Devan, que ele vai acompanhar o podcast. O Devan é o diretor do Instituto Alok. É um grande amigo, uma pessoa excelente. Um grande abraço dele. Então a gente cria essas etapas a mais para que fique um rastro fiscalizável. Isso é muito importante, que você gere essa possibilidade de fiscalização do seu trabalho. Então, toda a comunidade piauiense se envolveu com essa arrecadação de leite em pó, e a gente precisava dar uma satisfação, e foi muito lindo, foi emocionante também. E a corrida da PRF, que foi o maior evento social da história da PRF no estado do Piauí, com 1.800 inscritos e cerca de 2.500 pessoas no espaço. Eu entendo que o poder público tem que criar ambientes que a iniciativa privada se interesse em patrocinar para ganhar visibilidade, o cidadão vai ser atendido e o órgão vai ganhar em legitimação social. Então a gente precisa mudar o que a gente vê do serviço público para servir bem o cidadão. E o que a PRF ensinou ao Fabrício como ser humano? Perseverança, desafios. A PRF é uma polícia muito humana, é uma polícia que se moderniza, e eu sou apaixonado pela PRF. E eu defendo a modernização da sua atuação.
a PRF ao longo dos anos ganhou uma experiência muito grande no combate ao crime que passa nas rodovias. Eu acho que a PRF tem que ser direcionada realmente mais para o combate ao crime. Ah, mas eu vou acabar com a questão do trânsito? Não. A Polícia Militar ela consegue estar presente em mais espaços e a gente passa capacitação para a Polícia Militar, porque a PRF ela de fato aprendeu a combater o crime nos corredores logísticos. O que é o corredor logístico? Essas rodovias, né? Então a droga vem circulando lá do Amazonas, uma droga que saiu do Peru e ninguém pega. Tá, 2 toneladas de droga em Picos, a gente dá aquela pancada. 1 tonelada de droga aqui no Maranhão. Meia tonelada de cocaína em Piripiri. A PRF sabe muito fazer isso. Muito. Então, eu defendo o direcionamento da PRF para os corredores logísticos, garantir que nesses corredores circule o cidadão de bem, a riqueza seja transportada à carga e o crime seja combatido fortemente. Então, eu me empolgo com essa transformação da PRF e eu defendo isso. E Fabrício, agora mais uma curiosidade. Você teve medo já durante alguma operação? Não, nunca tive medo. Nunca teve medo. Até porque a vida sempre foi meio cruel comigo, né? Eu nunca tive muita Deu espaço para isso. Para eu ter medo. E nas operações, talvez algum colega de operação especializada, tanto da PRF como de outras forças, eles sabem que a gente não avalia risco na operação, a gente cumpre procedimento. E você faz um treinamento para você aprender aqueles procedimentos e ali na hora você não pensa em ter medo. Tudo é estratégia, né? Então, quando eu fui do núcleo de operações especiais, que é o que a gente chama popularmente de caveira. Né? A gente não diz se tem medo ou não, se gosta ou não, você faz, você cumpre. Então são grupamentos especializados, ou da PRF, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, são grupamentos extremamente disciplinados, onde não se fala sobre medo, se fala sobre procedimento. E a sua família, como ela encarou a sua profissão? A mamãe sempre morre de medo, né? Mãe, a gente nunca deixa de ser menino. Verdade. Né? A minha filha olha sempre com curiosidade. Tem na patrulha canina tem o Chase, né? Que é um cachorrinho policial, e ela diz que eu sou o Chase. Ela pergunta quando eu vou trabalhar onde é que está o Chase da patrulha canina. Aí uma vez eu levei ela lá na superintendência e mostrar os cães, e ela, nossa, papai, o Chase. Oh, meu Deus, que coisa linda. Então a minha mãe minha mãe é aquela senhora que foi criada para criar os filhos. Então eu nunca vou deixar de ser o menino dela, né? Eu saí de casa há quase 25 anos para ganhar a vida. E ainda hoje, se ela achar que eu estou fazendo alguma coisa errada, ela liga e briga comigo. E cobra. Foi engraçado uma vez, eu estava indo para Parnaíba e eu gravei um stories, né? Gente, estou indo para Parnaíba, tal, para Instagram. Estou indo para Parnaíba, depois de lá eu tenho um São Raimundo Nonato, eu tenho um Canto do Buriti, tenho um Bom Jesus, tudo. Beleza, aí deixei o stories, mais tarde minha mãe me liga. Meu filho, eu quero conversar com você, uma coisa séria. Eu disse, oi mãe, benção, tá? Que história de tanta viagem é? Oh, Jesus, eu não queria você viajando. Aí a mãe, eu tenho que trabalhar, eu comando a PRF no estado do Piauí. Mas eu acho que você está viajando demais. Eu disse, mãe, eu tenho que estar perto das pessoas. Não que não sei o que isso, que aquilo, tal. Como que é o nome dela? A gente chama de Socorro, né? Maria do Socorro, chama de Socorro. Dona Socorro, um abraço para a senhora, viu? A senhora está de parabéns. A senhora está de parabéns, viu? Então ainda hoje ela briga, ela cobra, ela pergunta com quem eu estou andando, e é uma forma de amor. Então algum adolescente que esteja assistindo, que às vezes está incomodado com a mãe, eu digo para vocês, é uma forma de amar, né? A forma deles de amar e para vocês verem, né? Hoje eu tenho uma história na polícia, comandei a PRF no estado do Piauí, já comandei operações em todo o Brasil e pego o puxão de orelha da minha mãe. Então, isso não me torna menor, isso não tira a nossa qualidade. Então, você que é adolescente, que está incomodado com a mãe,
Respeite, valorize e ame, porque ela não vai parar de reclamar não, desculpa. Ei, Fabrício, depois dessa carreira linda na PRF, o que te levou a decidir a entrar na política? Insatisfação com o Brasil. Os meus trabalhos mostram, modéstia à parte, eu peço licença para isso, mas os meus trabalhos mostram que o Brasil pode mais. Eu não recebi ambientes perfeitos para trabalhar. O meu efetivo não aumentou quando a gente aumentou a apreensão de drogas. Eu não ganhei mais estrutura quando a gente reduziu a mortalidade. Dá para a gente fazer muito mais com a mesma estrutura. A gente tem que se envolver. Enquanto o cidadão de bem decide não participar da política, os corruptos estão trocando tiros, murros e tapas pelas funções atrás de benefícios financeiros. Eu costumo dizer que quando o cidadão de bem diz não ao debate político, ele está dizendo sim à corrupção. Sim, a gente tem que participar. Eu não estou nem aí para quem está incomodado. Eu não tenho pressa por resultado. Não tenho pressa. Eu decidi me tornar uma opção permanente para o povo piauiense. Eu vou manter a minha linha, a minha índole, o meu caráter. Não vou me vender, não vou me associar a quem eu não quero. Inclusive, quando o partido me convidou, as minhas entrevistas iniciais foram muito polêmicas. Porque antes de aceitar, eu disse, minhas exigências são essas, e eu não deixei lançar pré-candidatura enquanto não me deram. Eu quero falar sobre uma frase que eu não sei nem se eu vou falar da mesma maneira que você falou, mas vai levar a esse assunto. Você falou que não aceitava, era uma das exigências que você fez ao partido, era que não se eleger em cima da miséria dos outros. Olha, eu acho um absurdo, uma palhaçada você explorar a miséria das pessoas para se dizer bonzinho. Como é que a pessoa está em casa, você diz que vai ajudar, vai levar uma cesta básica, um peixe, aí vai tirar foto dando comida para uma pessoa em situação de miséria? Eu, como brasileiro, quando eu vejo uma pessoa em situação de miséria, eu fico com vergonha do meu país. Eu participo de muitas ações sociais, sempre participei. Eu divulgo as festinhas, eu não me divulgo dando comida para o povo. É vergonhoso que uma pessoa dependa da outra. A miséria alheia. E é vergonhoso não para a pessoa que está precisando, é vergonhoso para o país. A gente tem que parar com essa palhaçada de colocar a pessoa para estar sorrindo para a câmera, me agradecendo por uma cesta básica. Ali é resultado de políticas públicas ineficientes que geram miséria e fome ainda. É um absurdo. Me chamaram na Semana Santa para distribuir peixe, para tirar foto. Eu disse, eu não vou. Eu já participo de ações sociais, eu não vou tirar foto com a pessoa que precisa de um peixe para comer. Eu já participo de ações sociais, mas eu não vou explorar a miséria das pessoas. É muita crueldade você explorar a imagem de alguém que está passando fome. É crueldade e também você expor. A pessoa que está lá, bem humildezinho, pegando uma cesta, ele não vai querer aparecer nas fotos. Ninguém, todos, é do ser humano. Nenhum ser humano quer transparecer para o outro que é uma pessoa que está passando necessidade. Ele aceita aparecer por necessidade. Por necessidade. Eu, Fabrício, a Andreia Lima, já foi uma pessoa que já passou por isso. Eu já passei muita dificuldade na minha vida. Por isso que minha fala te marcou. Pois é, justamente. É cruel, né? É cruel. Cruel. Até na nossa... Eu tenho 3 filhos. Sou mãe solteira, tenho 3 filhos. Passei por um casamento, separei, tenho 3 filhos. E eu já enfrentei muita dificuldade na minha vida. Muita mesmo dificuldade na minha vida. E uma das coisas que eu nunca aceitei. Podem ter me chamado de arrogante, não, mas eu acho que eu tô certa. Eu nunca aceitei tirar foto com ninguém, eu com cesta básica. Eu não vou mentir, eu já recebi sim. Por quê? Porque eu precisava e eu era obrigada a receber. Mas eu ir me expor, aceitar tirar foto, não. Você pode fazer as campanhas. Fazer a campanha, gente, me ajuda aqui a arrecadar a cesta básica para ajudar a comunidade e tal. Agora você tirar foto com uma pessoa que está passando fome,
é cruel. É cruel. Muito cruel. A gente se sente mal. Nesse trabalho de diálogo com as pessoas, eu tenho me recusado a participar de reuniões aquelas gigantescas, que é só para tirar foto e sair imagem bonita. Às vezes uma pessoa me pede para ir na casa dela, eu vou. Porque aí a pessoa vai conseguir me perguntar, me questionar. Eu tenho sido recebido por famílias que tem 4 pessoas ali do núcleo familiar querendo conversar comigo. Eu vou. Um por um. Eu não vou participar desses showmícios onde não se debate ideia. O pessoal vai lá. É o Brasil, não é? É o candidato... Não dá pra mim. Não dá. Você não vê... Porque muitos candidatos, né, muitos políticos, eles sobem no palco e fazem um espetáculo. Sabe como que eu estou enfrentando o sistema? Sendo o que eu defendo. Não adianta gritar e se comportar igual aos outros. Não adianta falar bonito e se comportar igual aos outros. A minha forma de enfrentar o sistema é eu sendo o modelo do que eu penso. Por isso que eu estou conversando com cada pessoa. Por isso que você se impressionou quando eu disse, venham, vou até você. Foi. Qualquer pessoa que queira conversar comigo, eu estou conversando. Eu tenho um amigo que também, ele parou de estudar para a PRF. Quando eu falei para ele que você ia vir para cá, rapaz, eu digo, pois eu consegui. Ele está em Castelo? Não, ele não está aqui mais, aqui no Piauí. Pois mande um abraço para ele. Tá bom. Qual é o nome dele? É o Diego. Diego, um abração para você, viu? Deus te abençoe. Oi, Diego, vai assistir a gente, ele, com certeza. E ele ficou impressionado. Tu vai entrevistar o Fabrício? Vou sim. Eita, e Fabrício, o que te motivou foi isso, né? A sua vontade de trabalhar para o povo, na política. Transformar o Brasil. O que você acha que pode contribuir da sua carreira da PRF para política, para sua vida pública na política? A primeira coisa dela é enfrentar desafio e bandido. Bandido pobre é fácil de prender. Difícil é os bandidos ricos. Difícil é o bandido rico, que intimida o cidadão comum. Na PRF eu não me limitei a prender o pequeno. No nosso trabalho a gente prendeu grandes traficantes. A gente prendeu pessoas corruptas. Isso me dá gás para continuar. Outra coisa é que a gente conseguiu entregar muito mais resultado com a mesma estrutura. Tudo no Brasil para fazer melhor eu tenho que fazer investimento tal, eu tenho que comprar. Que você, aumentando a estrutura, você vai melhorar. A minha filha de quase 5 anos sabe. Vou botar mais polícia na rua. Qualquer pessoa sabe. Agora a gente tem que estudar política pública para ver como atender melhor o cidadão. E estabelecer estratégias. Então a minha experiência na PRF, como gestor, como policial, em investimento, em inovação, em buscar soluções para a sociedade e também em enfrentar bandido, o pequeno e o grande. Fabrício, se você pudesse voltar lá ao início da sua carreira, você faria algo diferente? Eu teria participado do debate político antes. A gente não pode se abster. E o jovem tem que participar, tem que questionar, tem que vigiar. Eu teria entrado antes nesse debate. Como eu disse, eu não tenho pressa, mas eu tenho uma exigência interna minha, de mim, de manter o que eu penso, minha índole e meu caráter. Então, o que eu mudaria? Eu sempre fui um cara dedicado ao trabalho, sempre me dediquei. Mas eu acho que a gente tem que participar sim do debate. Debate político. Sim. E o que mais te emociona quando você olha assim para tudo que você viveu? Entregar resultados para a sociedade. Entregar resultados. Reduzir mortes. Tirar droga de circulação.
tirar criminosos grandes de circulação. É muito bom. Ou quando você vê as pessoas sonhando a partir do seu trabalho. A gente precisa gerar sonho na mente das pessoas. Uma pessoa que para de sonhar está morta. Um jovem que para de sonhar está com a mente aberta para o crime, para a droga. A gente precisa manter a chama acesa no coração das pessoas. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, assim, Fabrício. Eu tenho um amigo, hoje ele está em São Paulo, ele dizia que me admirava muito pelo fato que eu, apesar do que eu vivi, né, do que eu vivi, das minhas dificuldades, eu sonhava, eu não parava de sonhar. Ele dizia que me admirava bastante. Eu disse para ele que muitas vezes só o que a gente tem é o sonho. Isso aí já é algo grande, porque quem está sonhando tem a possibilidade de realizar, porque quando a gente sonha, a gente vai trabalhar para realizar ele. A gente não pode parar de sonhar. A vida acaba. Por mais que, por mais que você tenha estabilizado alguma coisa na sua vida, você tem que sonhar com alguma coisa, com algum resultado, com um projeto, ou no trabalho, ou na vida pessoal, na saúde, algum desafio, algum esporte. O sonho deixa a alma viva. Verdade, é verdade. O que você gostaria que seus filhos e netos lembrassem de você? Que eu enfrentei o sistema pelo exemplo. Enfrentar o sistema dando showzinho é fácil. Difícil é entrar dentro do sistema sendo você. Entrar e subir nos palanques e falar bonito é muito fácil. Dar uns gritos na internet é muito fácil. Mas entrar e não se corromper é para poucos. É muito difícil. Então, o que eu quero que minha filha lembre de mim é que eu enfrentei o sistema não com grito, mas pelo exemplo. Pela minha índole, que não se corrompeu. Se você pudesse voltar lá aos seus 18 anos, com toda a experiência que você tem, qual seria o conselho que você daria para você mesmo aos 18 anos? Eu acho que Deus começou comigo nesse tempo, que eu diria o que eu aprendi. Você sempre vai precisar se reconstruir. Eu tive muitos tombos na minha vida. E claro que eu sou um ser humano, a gente se abala. Mas eu nunca pensei em não me reconstruir diante da fraqueza. Eu acho que Deus nunca me deixou não pensar em reconstrução. As pessoas querem desistir na primeira topada. Só que a gente passa a vida topando, a gente passa a vida desandando, a gente passa a vida perdendo. Para mim o segredo da vida é a disponibilidade para se reconstruir, para apanhar. Quem quiser bater em mim pode bater muito mais. Pode bater. As pancadas que eu já peguei, eu vou enfrentar. As pancadas, às vezes, deixam cicatrizes, e essas cicatrizes só deixam a gente mais forte. Por isso que hoje você está mais forte. Exatamente. Mais forte. E quem quiser bater, tem que estar muito disposto ao que pode voltar. Eu não sou mais um menino. Então, a gente... o que eu diria era, para aquele menino de 18 anos, sempre se reconstrua. É o que eu digo para as pessoas. O segredo da vida é saber viver as derrotas. As pessoas querem se negar a viver as derrotas. É um conselho para a galera que está assistindo a gente de 18 anos. Sempre se reconstrua. Sempre. A gente vai ter problema amoroso, vai ter problema no trabalho, tudo. Mas Deus abençoa os bons corações. Na PRF, os dois mais graves foi quando a gente pagou o cursinho e não tinha aula. E era o último dinheiro da minha família, eu passei. E tive a felicidade de abordar o que me enrolou, eu sendo comandante. E quando eu quebrei a perna, que eu saí de tudo, fui perseguido e voltei como chefe de todo mundo que um dia me perseguiu. A gente sempre pode se reconstruir. Deus abençoe os bons corações. Que lindo, gente. Fabrício, foi um prazer receber você aqui.
para o primeiro episódio do Conecta Verdade Podcast, viu? Foi um prazer e me sinto honrada por estar aqui entrevistando você. Sou muito feliz por ter te conhecido pessoalmente, que a gente não se conhecia pessoalmente. E eu quero te desejar tudo de bom e que na sua carreira política você seja muito feliz, assim como você foi na sua carreira na PRF. E é. Andréia, eu agradeço a oportunidade, o teu contato, o teu carinho. Gostei muito aqui do seu podcast, a forma de levar conhecimento para as pessoas. E estou feliz por estar aqui, né? E a forma como você abordou, o carinho, eu tenho muito a agradecer, muito obrigado. Conte sempre comigo também. Obrigada, Fabrício. E esse foi mais um episódio, o primeiro episódio do Conecta Verdade Podcast. Vocês fiquem ligados porque vem muita coisa boa por aí, viu? Tchau, tchau, galera!